Fala família Palmeiras, segundamos com derrota no Campeonato Brasileiro, faltam apenas 2 jogos para o Mundial de Clubes e hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre como fica a situação do Verdão nos principais campeonatos até um embarque rumo aos Estados Unidos. Então se você não é inscrito no canal, já se inscreve agora, deixa seu joinha, não perde tempo e já bora pro vídeo de hoje, família. Valeu! Voltamos com o Globo Esporte e agora a gente vai contar a história do principal jogo da rodada, né? O líder recebeu o vice-líder e deu Mengão 2-0. Quem vai contar pra gente como foi é o Renato Peters. Ramon Abate Abel, árbitro do jogo. As orelhas dele e do Wagner Heiwe, que estava no VAR, devem estar queimando até agora. É incrível como o VAR ele funciona em todo lugar do mundo, nas grandes ligas. E nós brasileiros temos a categoria de tudo. Principalmente aqui há sempre a lei do jeito e do jeitinho brasileiro, da compensação. Sabíamos depois de marcar um pênalti ao Palmeiras, a obrigação do Palmeiras é fazer gol, porque depois vai ser sempre contra. A função do VAR é para corrigir os erros óbvios e claros, aqueles que não deixam dúvida para ninguém. Aonde existe dúvida, não tem que chamar. Facundo tenta o cruzamento, a bola explode no Varela e o juiz marca pênalti! Mão do lateral do Flamengo. Pênalti, segundo o árbitro. O VAR achou que foi fora da área. Abate, por ser um lance fino, eu acho que é melhor você dar uma olhada aqui junto comigo para ficar claro, entendeu? Pra dentro ou mostrar para fora, revisão para falta tá. fora, ok? Lance revisado no monitor. A tendência é que esse jogador esteja dentro da área e com o braço sobre a linha. Olha aqui, ó, tá borrado, mas tá dentro, okay. O pé dele bem dentro. Tá okay, perfeito, ok. Pênalti confirmado. Piquerez na batida. Piquerez autorizado. Rossi melhor no pênalti e no rebote. Independentemente de tudo, houve a nossa ineficácia no pênalti. Luiz Araújo tentou a jogada linda. Murilo e Arrascaeta. Segue o jogo. Até o árbitro de vídeo mandar ele dar uma segunda olhadinha. Abate, te recomendo revisão para possível penal, ok? Ele foi outra vez ao monitor. O jogador atacante teria toda a condição de ir pra frente e pegar a bola. Ele impede o jogador de prosseguir. Pênalti para o Flamengo. É inacreditável como há regras aqui que cada um faz à sua maneira. Isto chama-se amadorismo. Arrascaeta. Gol do Flamengo! Tinha como piorar? Ayrton Lucas fez 2-0. Não vamos botar a culpa no VAR, o Flamengo tem seu mérito também pela vitória, mas eu acho que óbvio que naquela altura um pênalti dado daquela forma, ele não só altera o placar, mas também muda o nosso emocional, muda a nossa forma de ver o jogo, mas vamos seguir em frente, descansar e melhorar. Agressiva para o Super Mundial, a torcida alviverde organizou um mosaico de incentivo. Muito legal, não? Como sempre, a torcida sempre alentando. Como o avião da homenagem, o time começou voando alto, até que o uruguaio Facundo cruzou e a bola tocou na mão do conterrâneo Varela. Pênalti para o Palmeiras. Ramon Abate Abel só precisou checar com o VAR. Foi dentro ou fora da área? Se fosse dentro, sim, seria pênalti, mas para mim foi fora. Uma falta que é fora da área, que o árbitro transforma em penalti. O VAR só tem que dizer se é dentro ou se é fora. Na dúvida, deixa seguir a decisão do campo. É simples e clara a regra. Não sei o que é que eles gostam de inventar, mas eu vou lá ver. O pênalti foi assinalado. Piquerez, o escolhido, bateu fraco e Rossi defendeu. Temos que melhorar, sem dúvida nenhuma. É um momento decisivo de um jogo. Um pênalti é a oportunidade mais flagrante de um jogo de futebol. Até por isso, os palmeirenses reclamaram de um possível pênalti do Alexandro no Vitor Roque, ainda na primeira etapa. O pênalti claro do Alexandre, mas aí o Sr. Wagner não viu. Aqui há sempre a lei do jeito e do jeitinho brasileiro, da compensação. O avião alviverde entrou em turbulência. Cebolinha exigiu boa defesa do Everton. Já na segunda etapa, Luiz Araújo escapou da marcação do Gustavo Gomes e enfiou a bola para o Arrascaeta, que caiu na área depois de um toque do Murilo. Olha a reação dos palmeirenses. O árbitro também não viu nada demais, só que o VAR chamou e na cabine de vídeo ele mudou de ideia. Pênalti do Arrasca, obviamente que é pênalti, não tem para onde correr. Nós já andamos aqui há 4 anos e meio, já sabemos. Hoje em dia o VAR é quem manda no jogo. O Murilo usou o corpo dele
para ganhar posição simples, né? Arrasca fez o simples, cobrou e abriu o placar. Flaco Lopes teve 2 boas chances. Já o Flamengo, numa jogada que começou com cobrança de lateral, trocou passes em velocidade até a bola chegar no jovem Wallacian, que serviu a Ayrton Lucas. Do Flamengo! Apito final e o 2-0 decretado. Com o resultado, o Flamengo manteve um tabu sobre o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Desde 2017 foram 15 partidas, sendo 7 vitórias do rubro-negro e 8 empates. Ou seja, há 8 anos, o Verdão não sabe o que é vencer o rival carioca pela competição. Para o auxiliar do Palmeiras, o resultado está diretamente ligado às decisões de arbitragem. Hoje foi claramente um jeitinho brasileiro. Como se eles tivessem razão de queixa do que se passou ali dentro. Uma coletiva inteira a falar do árbitro e da arbitragem e um dirigente deles a invadir o vestiário do árbitro. E isto não pode ser assim. Acho que quem quer um espetáculo bom e saudável não pode entrar por este caminho. Esse representante do Palmeiras, que teria invadido o vestiário da arbitragem, seria Anderson Barros, diretor de futebol. O dirigente já rebateu. Se o Boto falou isso, ele é mentiroso. E vou falar isso diretamente para ele. Mentiroso. Na súmula do jogo, não há qualquer registro sobre o episódio. Quente demais, porque é briga pelo título brasileiro aí, candidatíssimos, tanto o Palmeiras quanto o Flamengo. Vamos para o primeiro lance polêmico da partida, o pênalti marcado para o Palmeiras. A dúvida é se ele comete a infração dentro ou fora da área. Em campo, o Ramon Abate-Abel deu a penalidade, aí o VAR recomenda a revisão, mas não tinha nenhuma imagem conclusiva. E aí fica aquela dúvida, vocês conseguiram chegar num denominador comum aí, Ronaldão, para você? Pênalti, fora a falta da área, o que você teria dado? A briga foi só essa, que ela pega na mão, para mim, na risca e praticamente saindo da área, para mim foi pênalti também. Não tem o que reclamar aí. Edu. É pênalti, né? Como você bem disse, Renata, não tem uma imagem conclusiva assim, a gente meio de lado assim, mas acertou, pelo menos, né, que a gente viu, o árbitro marcou ali no campo. Na linha. E manteve a decisão dele no campo, então pênalti. Aliás, tenho falado regularmente, o Palmeiras é o melhor visitante do campeonato. E você sempre fala, negócio de mando de campo não vale muito, tem que ganhar fora de casa que nem o Palmeiras. Sim, o Palmeiras tem vencido fora de casa. Só que a campanha dele no Allianz não é boa. E eu pontuei isso aqui algumas vezes. Precisa ganhar também no Allianz. Mas ele ganha fora de casa. Mas precisa ter o mesmo rendimento no Allianz. O Palmeiras como mandante, Palmeiras que é líder do campeonato, como mandante, é o 18º, Abel. Mas é o 18º como mandante. Você conhece. Mas eu vou colocar uma atenuante aí. Veja o nível dos adversários para que o Palmeiras perdeu em casa. Bahia, não foi? Perdeu para o Bahia, perdeu para o Flamengo e perdeu pontos para o Botafogo. Empate na primeira estreia. rodada. Não são propriamente zebras. Por isso que eu falo, vale a qualidade dos times. Vamos ouvir os professores. Ontem não estava o professor Abel Ferreira, provavelmente falou ali nas mensagenzinhas, ali rádio e tal, com o João Martins e também o professor Felipe Luiz. E aí depois a gente vai começar a resenha aqui. Vamos lá. A vitória contra um time desse nível, dentro do estádio deles, nesse campo sintético que é muito complicado de jogar, temos que valorizar, porque é uma vitória muito importante. Vale 3 pontos, como valia 3 pontos todos os outros jogos do Campeonato Brasileiro. Eu continuo sendo o mesmo. Eu tenho muito claro aonde eu quero chegar, como eu quero chegar e como fazer para chegar até lá. A arbitragem é protagonista para que lado? Não, eu vou continuar sem opinar dos árbitros. O pênalti do Varela, ele disse que bate na perna dele primeiro. E o pênalti do Arrasca, obviamente que é pênalti, não tem para onde correr. Mas, repito, prefiro não opinar sobre os árbitros, já dei minha opinião, já acho que eles têm muita cobrança pela frente. Primeiro que tudo, ficar bem claro, independentemente de tudo, houve a nossa ineficácia no pênalti. E depois, a regra é simples. O árbitro marcou o pênalti no campo, o VAR tem que dizer dentro ou fora. Na dúvida, prevalece a regra do campo. O que é que custa cumprir a regra?
E relativamente ao a seguir, sabemos que era impossível marcar 2 pénaltis a favor do Flamengo. O pénalti claro do Alexandre, mas aí o Sr. Wagner não viu. Sabíamos que ia não ver. Vamos ser sinceros, 2 pénaltis a favor do Flamengo em 45 minutos é impossível no Brasil. Principalmente aqui há sempre a lei do jeito e do jeitinho brasileiro, da compensação. Sabíamos depois de marcar um pénalti ao Palmeiras, a obrigação do Palmeiras é fazer gol, porque depois vai ser sempre contra. Já marcou um, agora vai ser sempre contra. É assim que funciona aqui. Mari Pereira. Tá bravo, né? O professor, na verdade, do Palmeiras. Depois a gente fala sobre isso que causou toda essa fúria pro lado palmeirense. Mas foi um jogo bom, um jogo bem disputado, né, Abel? São as 2 equipes com muita qualidade, os 2 melhores elencos do país, os 2 melhores trabalhos do país, porque o Felipe Luiz já se colocou nessa condição de ter um ótimo trabalho no comando do Flamengo. Mas talvez o jogo comece a mudar um pouquinho com esse pênalti a favor do Palmeiras, que mais uma vez um pênalti perdido, dessa vez o Piquerez que embate, e aí o Rossi não dá margem para rebote, como aconteceu no caso do Estevão na rodada passada, marcando. O Flamengo que precisou lidar com as ausências que foram se apresentando ao longo do jogo. Então, o Gerson, quando sai na segunda etapa, o Felipe Luiz mexe na equipe e as alterações do Felipe Luiz, de fato, surtiram mais efeitos do que as alterações propostas pelo Abel Ferreira. Um jogo, mais uma vez, muito concentrado no Estevão, que tentou ali algumas vezes nas jogadas individuais resolver a partida e não aconteceu. Uma boa marcação do Flamengo, se comportou muito bem a defesa do Flamengo. Poucas alternativas, de fato, claras ali, né, de gol. O jogo do Flamengo muito concentrado por dentro. O Palmeiras tentando uma ligação direta para o Vitor Roque sustentar e esperar a aproximação pelos lados. Acho que não foi uma tarde muito inspirada desse lado direito, com o Mike mais avançado. O Palmeiras não pôde contar com o Felipe Anderson para tentar mudar alguma coisa ali, deslocando o Estevão um pouco mais centralizado. Veiga começa no banco de reservas, Maurício começa no banco de reservas. O Abel tenta ali uma opção com o Facundo em um meio de campo formado pelo Evangelista. E aí depois acho que sobressaiu o que o Flamengo pôde apresentar na individualidade também nas alterações do Felipe Luiz para o segundo tempo. Você citou o Maurício. A gente já vai falar de arbitragem, dos pênaltis, da polêmica, mas o Palmeiras também desperdiçou chances ali no final, desperdiçou chances com o Maurício, por exemplo. Teve oportunidades. Acho que foi um jogo mais disputado do que de qualidade, até porque a gente está falando de Palmeiras e Flamengo. O Daniel, o meu filho, por exemplo, cochilou no primeiro tempo. Eu tenho que ficar cutucando o cara. E olha que ele... Esse jogo do Corinthians, ele não cochilava. Não, mas do Palmeiras ele se interessa muito também. Fica secando, né? Mas deixa ele dormir, prof. E eu acho que esse caso dos pênaltis, que a gente vai falar daqui a pouco, você viu como uma cortina de fumaça para a qualidade abaixo do que eu, pelo menos, esperava. O Eugênio nem esperava. O Eugênio falou que Palmeiras e Flamengo é sempre uma decepção. Eu fiquei um pouco decepcionado em relação a isso. Acho que o Flamengo foi inteligente naquela altura do jogo, com todos os problemas que teve, acabou ganhando do Palmeiras, meio que usando as armas que são do Palmeiras, né? Essa coisa da dependência do Estevão, acho que houve uma recaída. O Palmeiras, em algumas partidas anteriores, tinha apresentado alternativas a isso, que não conseguiu apresentar ontem. E, no fim, uma vitória justa. Eu acho que o Flamengo, por todos os problemas que teve, eu só não concordo na fala do Felipe Luiz com esse obviamente. Eu não acho que foi, obviamente, pênalti em cima do Arrascaeta. Eu acho que pode ser pênalti em cima do Arrascaeta. É uma situação diferente. Se você fala pode, você já está admitindo. Então vamos entrar nos pênaltis? Pode não é obviamente. Então, obviamente do jogo, meu. Antes disso, então, o professor já se adiantou. O Eugênio não falou do jogo ainda. O pênalti faz parte do jogo, da história do jogo. Então, peraí. Então, o Eugênio reclamou. Parece um fórum aqui. A reclamação do Eugênio foi acatada. Questão de ordem. Questão de ordem. Vamos, o professor está ansioso para falar dos pênaltis. Eu estou. Você que está nos assistindo também está. Eu também estou. Mas o Eugênio falou, quero falar antes do jogo. Sua solicitação foi acatada pelo júri. Obrigado. Não sei se eu falei errado, então vai lá.
Primeiro, Abel, você quer botar fogo na história aqui. Calma. Não quero botar fogo não. Botafogo é outro. Vamos jogar ainda não jogou. Bota pulou essa Vou lembrar rodada. uma música que o professor vai saber me dizer, inclusive quem é o compositor, que ele gosta muito de música. Vivendo e aprendendo a jogar. Nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas Elis... Mas quem gravou foi Elis Regina, maravilhosamente. Aprendendo a jogar. O Felipe Luiz é um técnico muito jovem, né? E ele tem sofrido muitas críticas recentemente. E ele veio ontem para um jogo aqui no Allianz contra o líder do campeonato, um time que vinha numa sequência muito boa, de grandes atuações, grandes resultados, e chegou com pinta de favorito. E aí ele aprendeu a jogar esse jogo. Nem sempre ganhando, nem sempre perdendo. Já te digo quem é o autor aqui. E ele conseguiu fazer um Flamengo no primeiro tempo, um Flamengo muito compacto, que ao invés de ser um time que normalmente é no Maracanã agressivo, marcando alto, recuperando bola no campo de ataque, pressionando o adversário, ele entendeu que, opa, esse jogo aqui dá pra gente dar um passinho atrás, vamos bloquear bem a entrada da área e tirar... Ele usou a arma usada muito pelo Abel Ferreira. Vou tentar travar o adversário. Sim, ele travou o Palmeiras. Boa. O Palmeiras que esteve mais presente no campo de ataque, da intermediária para dentro, os números mostram isso, e o jogo... É claro que o Flamengo não abriu mão de atacar, mas ele não foi aquele Flamengo do Maracanã que sobe marcação e que pressiona a saída do jogo do adversário. Ele deu um passinho atrás, bloqueou bem a entrada da área e foi amarrando o jogo. É claro que aí teve um pênalti, o Flamengo conseguiu evitar o gol de pênalti do Palmeiras. E no segundo tempo o Flamengo começou a sair um pouquinho mais. Só que aí o gol do segundo pênalti, o gol que foi convertido pelo Arrascaeta na cobrança do pênalti, é que muda o panorama do jogo. Porque aí força o Palmeiras também a assumir mais riscos. E o Palmeiras, no que assume mais riscos, acaba levando o segundo gol e o jogo acaba com a vitória do Flamengo. A gente falava semana passada sobre o jogo e eu dizia, não espero muita coisa, porque normalmente tem sido jogos em que as duas equipes têm mais medo de perder do que vontade de ganhar. Vamos ver, e eu dizia na sexta-feira, vamos ver qual vai ser a atitude do Felipe Luiz. O que ele vai trazer de novo para esse duelo. O que ele trouxe foi, vamos esperar para saber dar o bote na hora certa. E o Flamengo deu o bote na hora certa, mas acima de tudo... Você aprovou a estratégia, então, do professor Felipe Luiz? Abel, funcionou, não funcionou? Muita gente, a gente espera um futebol, muitas vezes a gente espera um futebol arte, um futebol de sonhos, as duas principais equipes do país, mas ali é muita competição. Ele entendeu o que era possível para competir dentro daquele cenário, com grama sintética, com o adversário... com ele, com problemas na equipe dele também. E como é que ele ia montar esse time, ele conseguiu entender e sair com a vitória. Família, então vamos lá, vamos falar um pouquinho aí sobre tudo que rola no mundo Palmeiras, principalmente sobre o jogo de ontem diante do Flamengo, amigos, que jogo. Na verdade, o dia de hoje é aquele típico jogo, né, que a gente não quer gravar, a gente não quer falar sobre, a gente não quer assistir nenhum canal de esporte, a gente não quer ouvir comentarista, a gente, cara, só quer ficar em paz, né? Então, assim, é difícil, né? E aí eu venho aqui por quê? Porque, cara, tenho um compromisso com vocês de diariamente trazer aqui informações misturadas de opinião acerca de tudo que rola no mundo Palmeiras e trazer algumas análises aí, pelo menos dentro daquilo que eu consegui observar sobre a performance do Palmeiras e falando um pouquinho sobre o jogo de ontem, cara. O que dizer? O Palmeiras saiu derrotado, acho que o Palmeiras não fez um jogo tão ruim, pra ser bem sincero, acho que honestamente falando, tecnicamente talvez não tenha sido um dos melhores jogos do Campeonato Brasileiro. Tanto o Palmeiras quanto o Flamengo se respeitaram demais na primeira etapa, né? A gente não teve ali tantas oportunidades, mas se a gente for falar de volume de jogo, o Palmeiras tinha um maior volume de jogo, né? Inclusive no início do jogo me chamou a atenção a postura do Palmeiras, uma postura buscando o ataque, embora não conseguisse criar ali oportunidades efetivas de gol, o Palmeiras passou a ser, aí a gente corta aqui, né, a oportunidade do pênalti, que eu quero falar sobre isso de forma separada, mas o Palmeiras passou a ser ali o time que mais buscava o jogo na primeira etapa e até boa parte da segunda etapa também. Após o gol, o Palmeiras acabou se perdendo totalmente na partida, então isso acabou comprometendo de certa forma o planejamento do Palmeiras para a busca da vitória de ontem. Agora a gente pode, enfim, falar do jogo de ontem trazendo um pensamento um tanto quanto vitimista e falar que o Palmeiras foi prejudicado pela arbitragem, e falar que o
pênalti no Arrascaeta não foi pênalti. Cara, eu concordo que não foi pênalti, mas eu discordo de um pensamento vitimista. Acho que a gente precisa ser sincero e honesto que o Palmeiras não saiu com a vitória ontem por falta de competência. Pra mim é basicamente isso, porque é incrível a baixa efetividade do Palmeiras em pênaltis. Isso é incrível, e principalmente em momentos decisivos, porque quando o Palmeiras pega um Sporting Cristal da vida, que inclusive quarta-feira tem confronto com o Sporting Cristal, o Palmeiras vai lá e faz gol, tá? Piquerez vai lá, acerta uma pancada no meio, não tem peso nenhum de responsabilidade, não tem pressão nenhuma em bater pênalti diante do Sporting Cristal quando o Palmeiras já está praticamente classificado. Agora, quando o Palmeiras pega um Flamengo, quando o Palmeiras pega um Corinthians, quando o Palmeiras pega um jogo decisivo, parece que os caras tremem em bater pênalti. É absurdo. Pra mim, se eu fosse comissão técnica do Abel Ferreira, treinamento todo dia. Eu ia pegar um mês, assim, direto, todo mundo batendo pênalti durante 1 hora. O treino acabou meio-dia. Da meio-dia a 1 vai bater pênalti. Porque, pô, não é possível. Os caras não sabem bater pênalti. A gente não tá falando de jogador que tecnicamente é ruim. A gente tá falando de craques do Palmeiras. A gente tá falando de jogadores que fazem a diferença dentro de campo. Então, pô, Campeonato Paulista, Rafael Veiga perdeu pênalti contra o Corinthians, Estevão perdeu pênalti contra o Corinthians, Piquerez agora perdeu pênalti diante do Flamengo. E quando a gente fala, pô, até o Campeonato Paulista, Rafael Veiga agora é banco por conta da lesão, Felipe Anderson entrou bem, o Palmeiras encontrou, né, uma escalação que encaixasse o time. Hoje ele não é mais titular, mas até então Rafael Veiga é o pilar do Palmeiras dos últimos anos. O Piquerez, melhor lateral esquerdo do Palmeiras nos últimos anos. O próprio Estevão é o craque do Palmeiras hoje. Então, assim, jogadores que deveriam ser decisivos, eles sentem a pressão na hora de bater o pênalti. E aí, cara, eu só consigo lembrar daquele meme da Leila Pereira falando assim: gente, mas o gol é tão grande, como vocês conseguem perder pênalti? Pô, é absurdo, é bizarro a baixa efetividade que o Palmeiras tem. Se o Palmeiras não tivesse perdido tantos pênaltis decisivos ultimamente, eu não estaria aqui reclamando, porque eu ia falar, pô, é normal perder um pênalti. Agora, o que não é normal é perder a maioria dos pênaltis que tem, principalmente em jogos decisivos. Isso a comissão técnica precisa olhar com mais calma. Isso a comissão técnica precisa olhar com mais atenção. Então eu poderia vir aqui com um discurso de tipo assim, a gente foi prejudicado, deram um pênalti pro Flamengo. Só que a grande diferença entre o Flamengo e o Palmeiras no jogo de ontem foi que o Flamengo aproveitou as oportunidades que teve, incluindo o pênalti, né? Que o Everton, pô, Arrascaeta é brabo, joga muita bola e desconcertou ali totalmente o Everton. Mas quando é pênalti contra o Palmeiras, a gente já considera gol, né? A gente já sabe, vai olhar e vai falar, putz, gol dos caras. A gente nem fica esperando, assim, que o goleiro faça alguma coisa. Então, assim, a grande diferença entre o Palmeiras e o Flamengo no jogo de ontem foi essa. O Palmeiras teve a oportunidade de sair na frente no placar, e a gente sabe que se o Palmeiras abre 1-0, o jogo seria completamente diferente. Talvez aquele pênalti pro Flamengo nem existiria, sabe? O Flamengo dificilmente chegaria ao empate, né? E aí eu vejo que o Flamengo ele tem uma característica oposta ao Palmeiras, né? E que talvez ambos os times se completem, ou ambos os times juntos aí não sejam lá, porque é assim, cara, o Flamengo, ele cresce em jogos decisivos, isso é nítido, a gente vê pelos últimos anos, em jogo decisivo o Flamengo cresce, contra o Palmeiras principalmente, são 7 anos aí que a gente não vence os caras no Campeonato Brasileiro, inclusive ano após ano nós perdemos para os caras dentro do Allianz Parque, isso é bizarro, isso é absurdo, e é o que eu falo, o Palmeiras vem numa crescente aí em jogos pequenos, e quando chega em jogo grande o time treme, né, então isso é bizarro, porém o Flamengo se complica sozinho em jogos pequenos. Sozinho o Flamengo vai lá e se complica num jogo, sei lá, num jogo diante do Mirassol, num jogo diante do Vitória. Em jogos onde o Flamengo é grande favorito, o Flamengo tende a se complicar sozinho. Já o Palmeiras é exatamente o oposto. Em jogos que o Palmeiras tende a ser o favorito, o Palmeiras tende a sair com a vitória também. É muito difícil. Existem aquelas parmeiradas que a gente chama, né? Aqueles momentos que o Palmeiras tem tudo pra ganhar e aí vai lá e pisa na bola. Mas assim, normalmente o Palmeiras tem uma grande efetividade em jogos contra times inferiores. Agora, quando o Palmeiras pega um time do mesmo nível, o Palmeiras sempre treme. Treme diante do Flamengo, ano passado foi assim na Copa do Brasil, treme diante do Botafogo, aconteceu ano passado na Libertadores, aconteceu no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras treme, o Palmeiras não joga no mesmo nível dos caras em jogos grandes, em jogos decisivos. Quando pega um joguinho assim pequeno, vai lá e ganha de time pequeno, ganha de time mais ou menos, ganha de time medíocre, mas quando chega a decisão,
o Palmeiras pipoca. Essa é a verdade, meus amigos. Então, a gente precisa ser sincero a respeito daquilo que está ok, né? Desde abril o Palmeiras vem aí numa evolução muito grande, aí vocês podem falar, pô, mas como é que vai reclamar? São só 2 derrotas em 16, 17, 18 jogos. Beleza. O Palmeiras vem demonstrando aí uma performance excelente. No mês de abril foram 9 partidas e somente uma derrota pro Bahia. Agora no mês de maio também que serão 9 partidas ao todo. Nesse momento temos acho que 6 vitórias e na verdade temos nesse momento 7 vitórias e uma derrota para o Flamengo. Teremos mais uma partida para fechar o mês aí diante do Sporting Cristal na próxima quarta-feira, jogo em casa pela Libertadores, não valendo nada. E sim, o Palmeiras vai lá e vai fazer um bom jogo, vai sair com a vitória, 3-0 fácil, porque o Palmeiras em jogos que não sente pressão, em jogos que não tem pressão, o time joga o que tem que jogar. Agora, em jogos de pressão, o Palmeiras pipoca. Então, assim, a gente já sabe, já tô adiantando aqui pra vocês. 3-0 na quarta-feira, Estevão vai jogar muita bola, a despedida do cara aqui no Allianz Parque, o Maurício vai fazer gol, o Paulinho talvez ganhe alguns minutos, vai fazer gol também, o Vitor Roque, Então, assim, os caras vão aparecer, mas em jogo grande, o principal problema do Palmeiras é que o Palmeiras pipoca em jogo grande, meus amigos. Então é isso, o Palmeiras precisa realmente fixar aí e procurar resolver os problemas, né? Procurar resolver essas questões de pressão. E eu não tô falando aqui que o Palmeiras fez um mau jogo ontem, não. Mas é incrível como o Palmeiras não vence um grande jogo. Fala aí pra vocês, puxa, se você discorda comigo, se você discorda de mim, puxa aí os últimos jogos decisivos do Palmeiras. Olha aí a estatística, quantos jogos decisivos o Palmeiras venceu nos últimos anos e quantos perdeu. O único jogo decisivo que o Palmeiras saiu vitorioso, que eu me recordo agora, é o 4-3 diante do Botafogo, que a gente tomou 3 no primeiro tempo e foi correr atrás da vitória. Então, assim, bizarro, a virada do Palmeiras tá guardada na história, beleza, concordo com tudo isso. Mas, porém, todavia, entretanto, é um jogo dentre vários que a gente teve nos últimos anos. A gente tá falando de um jogo de 2023. Agora o Palmeiras teve recentemente no Campeonato Paulista 2 jogos para vencer o medíocre Corinthians e não conseguiu. O Palmeiras teve 2 jogos na Libertadores do ano passado e não conseguiu vencer o Botafogo. O Palmeiras teve um jogo também no Campeonato Brasileiro que o Palmeiras perdeu dentro de casa com uma atuação medíocre que basicamente decidiria o título. E decidiu para o Botafogo. O Palmeiras teve uma postura horrível diante do Flamengo na Copa do Brasil do ano passado, e aí o Flamengo saiu campeão mais uma vez. Então, assim, cara, a postura do Palmeiras é medíocre em jogos decisivos e a comissão técnica precisa olhar para isso com mais atenção. Dito isso, o Palmeiras tem sim condições de sair com todos os títulos que disputa se isso for resolvido. Talvez, se não for resolvido, talvez saia com o Campeonato Brasileiro, porque um jogo grande não define o Campeonato Brasileiro, desde que o Palmeiras ganhe todos os outros jogos pequenos, e a gente sabe que, exceto o Flamengo, o Palmeiras é o time superior aí no Campeonato Brasileiro, mediante a todos os outros. O Palmeiras tende a ganhar e o Palmeiras tende a estar na frente. Mas jogo mata-mata que exige que o time seja efetivo em momentos de pressão, se o Palmeiras não resolver esse ponto, o Palmeiras não será campeão. Então, assim, tem condições, mas isso precisa ser trabalhado. Dito isso, meus amigos, a gente precisa comentar que faltam apenas 20 dias aí para o início do Mundial de Clubes, e antes da paralisação, o Palmeiras tem somente 2 jogos, Sporting Cristal na quarta-feira, e o Cruzeiro, que pra completar tava horrível até o final do mês passado, e agora que tá chegando a hora de pegar nós, o time tá imbatível, invencível. E qual que é o cenário do Palmeiras? O Palmeiras está classificado na Copa do Brasil, o sorteio da Copa do Brasil será no próximo dia 30, para definir quem o Palmeiras deve encarar nas oitavas de final, tá bom? Será disputado somente após o Mundial de Clubes. Copa Libertadores, Palmeiras já está classificado com a melhor campanha, mesmo que perca por Sporting Cristal, como eu falei para vocês, não vai acontecer, mas mesmo que perca, o Palmeiras já garantiu a melhor campanha, tá? Então, Palmeiras também está classificado, haverá o sorteio aí durante após a finalização aí da fase de grupos, mas o Palmeiras deve atuar aí de volta também após a Copa do Mundo de Clubes. Campeonato Brasileiro, Palmeiras hoje é líder com 22 pontos, Flamengo vice-líder com 21 pontos. Cara, o Palmeiras poderia estar a 7 pontos do Flamengo, mas Flamengo é vice-líder com 21 pontos e o Cruzeiro está em terceiro lugar com 20 pontos. O que pode acontecer? Tudo pode acontecer na próxima rodada. Após o jogo de domingo, Palmeiras pode terminar o período pré-Copa do Mundo como líder do Campeonato Brasileiro, pode terminar como segundo colocado, como também pode terminar como terceiro colocado caso o Cruzeiro vença o Palmeiras
Palmeiras. Então, assim, o jogo é fora de casa, talvez é um alívio pra gente, porque fora de casa joga bem. Talvez a Copa do Mundo de Clube seja um alívio também, porque é fora de casa todo jogo, né? Se a gente falar assim, não vai ter nenhum Lales, então tá tudo bem, o Palmeiras não vai tremer. Mas é isso, meus amigos. Então, a situação, ela tá confortável, de certa forma, em todos os campeonatos. O Palmeiras segue aí disputando todos os títulos, mas é o que eu falei, precisa ganhar jogo grande. Dito isso, Palmeiras campeão da Copa do Mundo de Clubes, meus amigos. Amanhã a gente já volta aqui para falar sobre a preparação do Palmeiras para o confronto e para a vitória que terá diante do Sporting Cristal na próxima quarta-feira. Se você discorda de mim, cara, segue aqui no canal, se inscreve, comenta aqui embaixo, vamos discordar junto aqui nos comentários. E se você concorda comigo também, se inscreve aí, ativa o sininho aí, vamos ficar junto aí pra falar sobre tudo que rola no mundo Palmeiras. É isso, meus amigos, grande abraço pra vocês, excelente semana, apesar da derrota aí, será uma semana abençoada pra nós e amanhã tamo de volta. Grande abraço e avante palestra.